Nosso primeiro convidado é cofundador e maior investidor em tecnologias patenteadas em mais de 30 países. Querem mais? Não. Além de uma longa carreira na área de investimento e tecnologia, nosso convidado atua como consultor para investigação no Conselho de Inovação Europeu e, dentre outras habilidades, é também escritor. E se concentra em perspectivas práticas e úteis sobre fusão de tecnologia, sociedade e negócios. Para nos tirar desse eixo e redefinir quem somos, apresentando uma discussão sobre as perspectivas éticas de inovações e descobertas, vamos receber com carinho agora Niklas Bergman. Bom, quem assiste televisão aberta, né? Se você vai lá 1 hora pra assistir uma novela, alguma coisa do tipo. Uma galera ainda. Muito bem, pergunta honesta, pessoal. Quantos de vocês têm CDs em casa? Levanta a mão. Alguns ainda, né? Quantos de vocês gastam mais do que 2 horas no metaverso? Ninguém, né? Ótimo, maravilha. Olha, pessoal, o grande desafio é que ninguém sabe o que vai ser o metaverso. Vocês compram o café com bitcoins, pessoal? Alguém compra café com bitcoins? Ninguém. Bom, eu faço isso de vez em quando. Eu uso um cartão de crédito como esse aqui. Eu compro um expresso duplo, deve ser o quê? $20 agora. O preço tá muito ruim, então não é bom. Vocês usam wearables, pessoal? Aqueles equipamentos que vocês vestem, relógio. Eu já tive todos esses, mas agora eu tô usando implantes. Tem alguém que usa implante, pessoal? Olha, estatisticamente deve ter 2 ou 3 pessoas aqui que usam implantes. É o mesmo que a gente usa para cachorros, né, e para gado, os cães, né? Eu tenho um implante aqui. Hoje em dia ele é inútil e é caro. Talvez eu coloque minha chave do hotel aqui no meu implante, mas ainda não serve para muita coisa não, meu implante. Bom, agora que eu já conheci vocês um pouco, né, a nossa plateia, onde vocês estão, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Niklas Bergman, eu sou sueco. Quando eu era criança, eu queria me tornar um físico. Eu adorava ficção científica, ciência. E eu reclamava que eu era sempre um early adopter, ou seja, eu sempre comprava as novidades assim que elas saíam no mercado. Comprei uma impressora 3D com uma resolução ruim, um drone que a bateria era ruim, implante, mas eu sempre tento entender o que está acontecendo no mundo da tecnologia e como isso me afeta em termos de inovação. As tecnologias são parte da minha criação, do meu crescimento como criança mesmo. E a outra parte era incerteza. Durante a minha vida inteira, eu vivi e respirei em ambientes de muita incerteza. Isso começou em 1989, quando o Muro de Berlim caiu, houve a libertação do leste europeu, você teve toda a mudança na Romênia, e eu falei, bom,
seria um ótimo lugar, uma ótima época para começar uma empresa na Romênia. Então, eu comecei umas empresas na Romênia. O tempo foi muito bom, o timing foi muito perfeito, não tinha muita concorrência interna, mas a gente tinha desafios de hiperinflação e um mercado muito volátil. Então, tinha muita incerteza. A incerteza pode ser boa para você. Você controla a incerteza até certo ponto. A gente estava tentando trazer linhas telefônicas para o nosso escritório e esse processo demorava 6 meses, né? E quando as pessoas trouxeram a linha telefônica para o nosso escritório, a gente pensou, bom, a gente vai ser vigiado também pelo governo. A gente tinha esses taps, né, esses grampos no telefone. Então isso também era uma incerteza pra gente. A gente estava sendo grampeado. É muito bom também desenvolver as minhas habilidades. Eu fiz isso na Suécia. Na Suécia, o tempo é muito frio, tem muita neve. A gente ficava pensando, bom, como é que eu vou lidar com isso? Então essa incerteza também sobre o clima me ajudou. Combinando tudo isso com a tecnologia, eu passei os últimos 25 anos trabalhando como um investidor de venture capital. Eu fazia investimento em startups bem iniciantes. Algumas empresas vinham da universidade, eram laboratórios de novos materiais, na indústria de semicondutores, na internet das coisas, e eu estava tentando entender as inovações e tentar entender isso do ponto de vista de negócios e tentar trazer essas inovações para o mercado. Tive muita diversão, é muito legal fazer isso, eu me diverti muito, eu realmente gosto de entender o que uma nova inovação traz e como ela pode ser lançada no mercado. O que eu não gosto de fazer é ter aquelas reuniões intermináveis que vêm junto com o pacote, né? Parte da plateia, né? Eu tô vendo que vocês têm mais ou menos a mesma idade. Às vezes as pessoas vêm, falam. Então eu fiquei um pouco de saco cheio. Então eu parei com isso e eu comecei a me concentrar na parte de inovação e tecnologia para tentar fazer a diferença com essas empresas nas quais eu investi. Então, além disso, eu também estou envolvido com o Conselho de Inovação Europeu. É um conselho de investidores que faz a gestão de 10 bilhões de euros. E a gente tenta financiar empresas que têm um pé na ciência e na tecnologia. São empresas que fazem serviços muito importantes, mas que não têm muito financiamento. Deixa eu dar um exemplo. Aviões elétricos, computadores quânticos, novas terapias anti-câncer, novos sistemas energéticos, solar, eólica, tecnologias para bateria e etc. Para mim, o que eu sempre gosto de fazer é tentar entrar no buraco da Alice, lá no buraco do coelho da Alice, no mundo das maravilhas, e tentar realmente entrar de cabeça nesse mundo da tecnologia. Não interessa muito o tipo de tecnologia que a gente está analisando. Não interessa se é um motor a vapor ou se é um computador. Essas inovações são aceitas da mesma forma pela sociedade. Mas tudo começa com o que a gente chama de uma fase de tentativa, uma fase bastante experimental. Você tem uma nova inovação, como os computadores ali que surgiram nos anos 1960, as pessoas nem sabiam como usar, ali no início nem tinha muita utilidade, mas essas tecnologias vão se desenvolvendo e você vai encontrando novas aplicações para essas tecnologias. Elas são adotadas pela sociedade e aí a gente vai ver que alguns casos são muito bons. Como nos computadores, por exemplo, eu acho que nos anos 90 a gente teve essa fase de desenvolvimento em que os computadores pessoais surgiram, o Windows 95, a internet começou, a gente viu essas inovações e as pessoas começaram a comprar e usar os computadores. A terceira etapa, depois que você experimenta e depois que você expande a tecnologia para a sociedade, você tem uma transformação.
É quando novas tecnologias e novas inovações mudam a forma como nós vivemos, a forma como trabalhamos e a forma como fazemos negócios. Aconteceu com os smartphones, por exemplo. É muito fascinante, porque agora nós temos uma nova tecnologia que ninguém vive sem ela mais. A gente não faz mais nada sem os nossos telefones. A primeira coisa que a gente faz de manhã é a gente pega o nosso telefone e antes de dormir a gente também pega o telefone. Então a gente chegou num ponto em que a tecnologia redefiniu a sociedade e as nossas vidas. E isso é muito interessante. Eu realmente tento entender como eu posso fazer uma diferença e como eu posso usar essas tendências de inovação e tecnologia para criar novas empresas. Para mim, nós temos um processo bastante continuado. Primeiro, eu tenho que analisar o que está acontecendo no mercado. Eu preciso entender quais são as novas tendências, quais são os novos produtos. E depois eu preciso avaliar o que elas significam para mim, o que isso vai significar para a minha indústria, para o meu setor. E o último passo é adaptar. Depois que você entende como a tecnologia vai mudar o meu ambiente, eu preciso me adaptar, melhorar a minha liderança e me organizar para aceitar aquilo. Eu vou passar por essa parte para vocês, pessoal, e eu vou dar alguns exemplos de como isso acontece em várias áreas de inovação diferentes que nós estamos analisando como investidores. Vou falar sobre as tecnologias em que nós estamos investindo. E eu vou começar com as mais óbvias. A internet das coisas. Já está acontecendo, mas as pessoas ainda estão tendo alguns desenvolvimentos muito legais nessa área. Claro que nós temos a computação de nuvem, você coloca as informações na nuvem, você armazena, analisa, faz tudo na nuvem, e você tem o oposto disso, que é a computação física, onde você tenta, na verdade, tentar criar uma capacidade computacional muito grande e você tenta deixar essa capacidade de processamento muito próxima do que você tem. Os carros autônomos dependem disso, por exemplo. Esses são os produtos que a gente vem chegando no mercado como parte da inovação. Mas também nós vemos isso muito forte no setor de energia solar, onde o custo dos painéis solares diminuíram 90% na última década. Nós vemos um interesse renovado na energia eólica com novos materiais. Você consegue ter uma eficiência muito melhor com os novos materiais. Como eu sou europeu, nós temos um desafio muito grande lá na Europa, que é o setor energético. Nós precisamos avaliar a possibilidade de usar energia nuclear, novamente por causa da crise. E a energia nuclear, ela é baseada em tecnologia de 50 anos atrás. Mas agora nós temos algumas empresas que trabalham com a tecnologia nuclear que oferecem soluções novas. Nós temos a energia verde, energia por meio de fusão. Em 10 anos, as pessoas diziam que era muito caro fazer os reatores de fusão. A gente ainda não chegou no ponto que você consegue fazer isso de forma barata, mas nós já temos alguns progressos muito bons no desenvolvimento dessa tecnologia nos últimos anos. Além disso, nós também vemos um interesse renovado na energia térmica, termoelétrica, mas isso também com aplicações em áreas vulcânicas como na Islândia, mas também com outras aplicações em outras partes do mundo. Uma segunda perspectiva que nós temos, uma segunda área é mobilidade e transporte. Todas as formas de transporte. Nós temos alguns desafios em algumas cidades, onde nós temos os patinetes elétricos, que é um desafio, né, para os pedestres, para os carros. Não sei se é tão sustentável quanto a gente imagina, né? Mas a gente vai ver algumas novidades nesse sentido em outras cidades do mundo. Será que há formas mais novas de irem para o escritório?
Claro, será que você vai ter uma mochila voadora? Eu acho que assim não é muito legal, não. Vai ser bem desafiador, né? Os aspectos regulatórios dessa mochila voadora vai ser bem difícil. Mas a gente vai ter carros voadores, a gente vai ter aviões elétricos, carros autônomos, ou pelo menos carros semi-autônomos. O aspecto mais interessante aqui é, quando eu trabalho com a indústria automobilística, e eu trabalho com eles há muito tempo, o que eles disseram 5 anos atrás era que isso já chegaria em alguns poucos anos, mas a maior parte das empresas deram um passo para trás e perceberam que a direção autônoma é muito difícil de alcançar. É algo difícil. Temos alguns casos extremos que são muito difíceis de lidar com eles. Temos um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar. Está ali na tela. Esse é um carro autônomo que ele considerou a Lua como se fosse um sinal de trânsito, né? Ele cometeu um erro, ou seja, ainda há uma certa dificuldade em fazer com que o carro entenda corretamente a sinalização de trânsito. Existem desafios pela frente. Existem alguns casos que nos parecem muito estranhos, que para os humanos é algo fácil de lidar, mas para um sistema autônomo não é assim tão fácil. E o que eu considero fascinante a respeito dessas inovações são efeitos de segunda ordem, de segunda e terceira ordem, ou seja, efeitos menos óbvios. Vou te dar um exemplo. Há 5 anos atrás, pensava-se que todos os carros seriam autônomos no futuro. Mas o que isso vai significar para os motoristas de táxi, para as escolas de formação de motoristas, para as pessoas que dependem disso para sobreviver? Então, esse é um efeito de primeira ordem, um efeito óbvio. Efeitos de segunda ordem são aqueles que são mais desafiadores e que precisam de algum tempo para maturar e para que a gente possa entendê-los. No que diz respeito a veículos autônomos, tem algo importante a se destacar aqui. Se a gente tiver carros autônomos na sociedade, a gente vai estar salvando mais ou menos 1 milhão de vidas por ano, que são as mortes que acontecem no trânsito, ou seja, é algo muito positivo. Isso quer dizer que a gente vai ter muito menos doadores de órgãos também, porque essa é uma das grandes fontes de doação de órgãos, né? Pessoas que morrem no trânsito. O que isso quer dizer? A gente está solucionando um problema, mas criando outro ao mesmo tempo. Bom, a gente também pode cultivar, né, entre aspas, órgãos em animais como vacas e porcos. A gente pode fazer uma impressão 3D de órgãos humanos, né, órgãos artificiais. Tem alguém aqui que pilota motos? Alguém aqui na audiência que gosta de andar de moto? É uma outra grande fonte de doadores de órgãos. Então a gente agradece a vocês. Foi só uma piada, gente. Mas se houver uma falta de doadores de órgãos, eu sempre estimulo as pessoas a andarem de moto no inverno lá na Suécia. Mas vamos pensar seriamente, pessoal. Como que uma tendência, uma inovação cria efeitos que são menos óbvios? Eu acho que é algo importante a se pensar a respeito. Quando a gente fala a respeito de mobilidade, os drones também são muito importantes. Eles estão em toda parte, a gente tem visto eles cada vez mais. Eles são usados para vigilância, para entregas. Mas é um desafio. É um desafio lidar com as regulamentações que estão em torno, né, que fazem parte dessas tecnologias. É algo que você precisa pensar a respeito. Se você tem uma startup, se você é um investidor. Primeiro a gente pensou que a aplicação principal seria vigilância, ou entrega de pacotes, entrega de correios, mas na verdade são soluções internas. Por exemplo, para cultivos internos, onde não existem regulamentações, né? Ou seja, essas novas tecnologias às vezes são utilizadas para outros fins que a gente nem tinha pensado a respeito. E o que dizer a respeito da internet de alta velocidade? Temos a fibra ótica e agora o 5G. Agora que nós temos o 5G, a indústria está começando a falar sobre o 6G.
qualquer que seja a definição, isso quer dizer que a gente pode fazer download mais rápido, a gente pode fazer streaming, e isso vai ser muito útil no metaverso, né? A gente vai falar a respeito dele mais tarde. A aplicação mais imediata, às vezes, elas dizem respeito mais a soluções de negócio industrial. Por exemplo, monitoramento de veículos que estão no campo, cirurgias remotas, é algo que também está em evidência, mas imaginem em outros lugares que também se beneficiariam muito de uma conexão estável. Por exemplo, a cirurgia robótica remota. É algo importante, a gente ter uma conexão rápida e estável. E a gente está vendo cada vez mais um tráfego de dados de internet de alta velocidade, de comunicação de alta velocidade. Isso quer dizer que novos modelos de negócios vão surgir e novas ideias também vão surgir junto com eles. E algo que parece estranho a princípio é isso que a gente chama de computação quântica. Houve um boom imenso de startups que lidam com isso e, consequentemente, investidores que investem nisso. Aqui temos como que um material de divulgação se parece. O que é computação quântica? É uma nova forma de enxergar a lógica dentro da computação. É assim que é um computador quântico, é assim que ele se parece. Veja. Essa é uma geração um pouquinho mais nova. Algo interessante é que isso está chamando a atenção em diversos lugares do mundo. Europa, China, Estados Unidos, todos eles estão competindo nesse espaço quântico, nesse mundo quântico, e a gente vai descobrir quanto que a gente vai ter um computador quântico 100% funcional. Ele vai poder lidar com toda a encriptação que tem por aí, né, que é uma proteção, ou seja, é algo que a gente precisa ter cuidado também. Ele vai ter muitas aplicações em logísticas, em diversas áreas, mas também pode ser aplicado para fins assim um pouco duvidosos. Isso é algo que acompanha todas as novas tecnologias. Agora, vamos falar um pouquinho mais do mercado. Aplicações como realidade aumentada, realidade artificial. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já experimentaram um óculos daqueles de realidade virtual. A primeira vez que eu experimentei acho que foi 6, 7 anos atrás. E eu fiquei enjoado. Eu fiquei muito enjoado. Eu consegui assistir 30 segundos de vídeo, mas quando os sistemas melhoraram, você consegue, né, usar eles por mais tempo, sem enjoar. Mas a resolução ainda não é muito boa, o sistema não entende direito o que fazer quando eu mover minha cabeça, coisas assim. Para o corpo, é muito fácil. Esse cara aqui na tela, ele não está doente, sabe? A camisa dele não é assim muito bonita, mas o que aconteceu aqui? A mente dele não conseguiu lidar com aquilo. Então, para ele, parece que ele está numa montanha-russa, para o organismo dele. Foi assim que o organismo dele entendeu. Eles não conseguiram processar isso. Esse é um dos desafios que essa tecnologia tem pela frente. Então, investidores como eu começou a ver essas tecnologias, a conhecê-las há uns 5 anos atrás, a gente achou que era a próxima explosão, a próxima tecnologia da vez, a bola da vez. Mas ainda existe uma distância muito grande. Não é algo muito confortável, não dá para ficar muito tempo usando ela, você não interage com outras pessoas, ou seja, essa tecnologia ainda não pegou, né, da forma que a gente achou que ia pegar. Ela ainda está sendo usada em fase experimental. Dessa forma, eu creio que a melhor aplicação que eu já vi até hoje dessa tecnologia é a seguinte. É um headphone de realidade virtual para galinhas. Então, pense bem, um lugar onde se cria galinhas. As galinhas elas não estão muito confortáveis ali, não tem muito espaço, não tem muito ar nessa granja. As galinhas não ficam bem instaladas nessa granja, né? É um caos. Mas falando sério agora, não é uma piada. Isso aqui é um projeto artístico. É uma forma que um artista descobriu para
vislumbrar o futuro e tentar encontrar novas aplicações para essa tecnologia. Mas é um conceito interessante, como que a gente pode potencialmente usar a realidade virtual para criar novos ambientes para esses animais, seja para animais ou para seres humanos. Esse sistema é onde a gente consegue enxergar através das lentes, é uma realidade misturada que a gente chama. Um headset como esse, ele vai te ajudar a fazer manutenção, a fazer trabalho de manutenção em motos, por exemplo, pode ser usado para jogos, para gaming, né? E eu creio que em diversas formas, é dessa forma que a gente vai interagir no futuro com informação nova, com dados novos. Será através dessa projeção de imagens, dados e números na realidade, à nossa volta. Eu creio que vai ser essa aplicação. A gente não vai usar mais smartphone, laptop, talvez um par de óculos, um headset, até lentes de contato, talvez um implante no futuro. É claro que a gente já começa a ver algumas aplicações novas surgindo. Na cirurgia, por exemplo, os médicos conseguem ver como que os órgãos da pessoa estão antes de uma cirurgia. Aqui está vendo uma realidade aumentada, auxiliando na atividade. Mas assim como muitas outras inovações e tecnologias novas, é um desafio. Esse desafio, ele volta para nós. Cada um de nós precisa compreender como que a gente quer usar essas coisas, essas tecnologias, que tipo de limites a gente deve colocar, como que elas vão interferir nas nossas vidas. Querendo dizer que em todas essas áreas a gente deve formar nossa própria opinião. Eu acho que a melhor atitude é ter uma curiosidade saudável a respeito das inovações, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho de dúvida. Ser um pouquinho questionar sempre. Dessa forma a gente pode discutir a utilidade delas e as implicações éticas e legais que são inerentes a essas inovações, né? A gente deve ter sempre um pezinho atrás, no final das contas. Algo muito importante também que devemos ter cuidado é com tudo que tem a ver com engenharia genética. O CRISPR é uma tecnologia conhecida. A gente avançou muito nas últimas 2 décadas. Há 20 anos atrás, 1.000 pessoas precisavam de 5 anos a um custo de diversos milhões de dólares para sequenciar o genoma humano. Hoje isso pode ser feito em 24 horas e a um custo de $1.000. É um procedimento automatizado e simples, e isso abre as portas para diversas oportunidades e possibilidades. Na Coreia, por $150 mil, é algo popular entre milionários chineses também. Eu ainda não entendi direito o que é isso, mas existe e você pode comprá-lo. A gente também consegue mapear o genoma de uma criança ainda no ventre da sua mãe. A gente pode mapear o genoma e copiar e colar e descobrir todos os traços genéticos dessa criança. Ainda não é legalmente possível e possivelmente tem problemas éticos aí. Eu posso te dar 10 ou 20 boas razões porque que a gente deve permitir esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que vocês conseguem listar 100 razões para a gente não fazer isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente deve debater esses assuntos, porque a tecnologia e a inovação, elas estão avançando a uma velocidade muito grande e a gente precisa considerar as formas como a gente vai abordar esses assuntos. Isso quer dizer que a gente deve formar a nossa própria opinião. Não precisa ter uma opinião de expert, entendeu? Mas no mínimo um entendimento a respeito do que é aquilo, do que é determinado assunto, determinada tecnologia ou inovação. E mais próximo no tempo a isso, é claro, todos esses dispositivos wearable,
esses dispositivos que você pode usar, né? Tem sensores, tem diversos dispositivos que vão possibilitar a gente, quando vai numa consulta médica, ele já vai ter suas informações como batimentos cardíacos, temperatura, níveis de oxigênio, o que quer que seja. Isso quer dizer que os serviços de medicina, eles estão ficando mais próximos de você, da sua casa, de você como um paciente. A gente vai tirar uma carga grande do sistema de saúde. Então vamos falar agora de robótica. Ela já esteve, né, ela já foi criada há mais de 100 anos, pelo menos no imaginário popular. A gente tem fábricas automatizadas, a gente tem vídeos maravilhosos de robôs humanoides fazendo coisas que a maior parte de nós não pode fazer. É algo muito impressionante. Mas a gente vê os mesmos robôs fazendo outras coisas que não são assim tão boas. Eles não têm capacidade de fazer algumas tarefas muito simples. Isso quer dizer que há um desafio muito grande ainda no que diz respeito a esses robôs e no que eles são capazes de fazer. Essa tendência já vem acontecendo há algum tempo. A indústria tem tentado fabricar robôs que podem fazer qualquer tarefa humana. Não é uma rua sem saída, né? Mas talvez precise de uma nova abordagem. Os robôs, geralmente, eles precisam fazer apenas uma coisa e fazem essa uma coisa muito bem. Por exemplo, o uso de luzes ultravioleta para esterilizar ambientes hospitalares. O robô faz só isso, mas faz isso muito bem. E no campo da robótica, a gente começa a ver algumas coisas. Como eu falei antes, o que a gente deve permitir a essas tecnologias? Inovações e grande potencial estão relacionadas a esse campo. No entanto, diversas perguntas devem ser feitas antes que a gente avance, né, no campo ético, no que diz respeito à moralidade e aspectos legais e éticos do que a gente deve permitir essa tecnologia. Essa área não é muito simples, pessoal. Tem muitas discussões sobre os riscos da humanização de robôs hoje em dia. Novamente, pessoal, deixa eu fazer um aviso. Isso aqui não é real, tá? Isso aqui que vocês viram não é real. Isso aqui é uma animação de computador, pelo menos o robô. Mas é um exemplo muito bom que faz a gente pensar como a gente deve encarar essa questão da ética. É muito importante não apenas aceitar qualquer coisa que os cientistas ou que as empresas sugiram. Última parte aqui, pessoal, é a seguinte: inteligência artificial e IA nas suas diferentes formas. A inteligência artificial, para mim, é uma coisa muito rápida e você precisa processar muitos dados. Você trabalha, processa, limpa uma quantidade enorme de dados para tentar deixar esses dados compreensíveis para um algoritmo, para que a máquina possa aprender desses algoritmos. A gente já viu 20 ou 25 anos atrás alguns computadores que eram tão rápidos que eles derrotavam os melhores enxadristas. 10 anos atrás, a gente combinou isso com um banco de dados muito amplo e aí esses robôs superavam os humanos em várias outras atividades. Agora eles têm um algoritmo de autoaprendizagem. Então, há 5 anos atrás, os computadores começaram a derrotar os humanos em outros jogos, né? E esses outros jogos são muito mais complexos do que o xadrez. E esse é o risco. No poker, por exemplo, os robôs já começaram a derrotar os humanos. Isso é muito mais complexo. Ou seja, você precisa treinar os sistemas com muitos dados. Infelizmente, da minha perspectiva, eu preciso dizer, como investidor, que nós temos uma bolha muito grande na área de inteligência artificial. Eu acho que 40% das empresas europeias não tem um componente
de inteligência artificial, muito embora elas digam que tenham. Eles dizem que tem robôs automáticos, mas na verdade são pessoas que conversam com os clientes e fingem que são robôs, ou seja, é a outra direção. Ou seja, essas empresas estão basicamente colocando um batom num porco para tentar vender uma inovação de uma forma mais bonitinha. E eles tentam trazer isso para o mercado para atrair investimentos. E algumas vezes a gente é enganado, sim. A gente fica tão entusiasmado, querendo saber qual é a próxima tendência, e a gente acaba injetando dinheiro nessas empresas sem nem muito critério. Claro que há empresas muito sérias trabalhando nisso, com algoritmos de forma muito séria. Não estou dizendo que a gente chegou num ponto final dessa tecnologia, que daqui não tem como avançar, mas os pesquisadores e as empresas estão tentando disponibilizar muitos dados para que os algoritmos aprendam com esses dados. Mas isso também traz desafios. Como eu disse, a gente não chegou no fim da linha, mas a gente precisa ainda aperfeiçoar essa inteligência artificial para que ela possa aprender consigo mesma, aprender com o ambiente, e a gente não quer apenas ficar injetando dado nos sistemas. Tem outros exemplos muito interessantes dessa área, que é o seguinte: quando o Google colocou um algoritmo num data center, eles reduziram o consumo de energia em 40%, depois de poucos minutos disso. Ou seja, diminuíram o consumo de energia por meio da tecnologia. O Google também conseguiu fazer com que o algoritmo investigasse algumas proteínas de forma muito mais rápida e precisa do que os humanos. Então a gente vai começar a ver isso, sim. Do outro lado, a gente tem também os deepfakes, aqueles vídeos que são feitos, os algoritmos monitorando as nossas atividades, os algoritmos com reconhecimento de rosto. Isso tem sido usado na China, e isso é muito assustador, né? Como a gente pode usar esses dados para vigilância e segurança. É uma tecnologia muito interessante, claro, mas na minha opinião está sendo usada de forma errônea em alguns casos. Com todos esses exemplos, é muito fácil ficar assustado com o futuro. Você vai falar assim: olha, não, vamos desligar, vamos tentar explorar outra direção, vamos desviar o olhar que essas coisas vão desaparecer, né? Mas isso não vai acontecer. O que a gente está vendo é apenas o começo de uma nova era de inovação. Nós temos uma inovação na tecnologia e na comunicação que se desenvolveu nos últimos 50 anos, e agora nós estamos vendo os resultados com a inteligência artificial, o 5G. Quando a gente combina isso com uma nova compreensão sobre a genômica, nanotecnologia, o nosso entendimento melhor sobre o cérebro humano também vai permitir novas aplicações. E tudo isso está contaminando de forma cruzada uma área com a outra. Da minha perspectiva, eu acho que nós precisamos abraçar essas novas tecnologias, sem dúvida. Abraçar essas tecnologias como quem é curioso em relação a uma coisa. A gente tem que ser curioso, a gente precisa entender algumas falhas, mas também precisa ser cético. A gente não pode confiar cegamente nos cientistas, ou nos políticos, ou nos donos de empresas que querem vender uma próxima novidade. Não confiem automaticamente um apresentador como eu, que está aqui no palco tentando explicar uma nova tecnologia. Você tem que ser curioso, absorver tudo, ouvir opiniões diferentes e criar a sua própria opinião. Isso é muito importante aqui nessa área. Isso é parte do processo de análise de novas inovações. A segunda parte da análise é entender a questão do tempo. E isso é muito difícil. A maior parte das empresas nas quais eu investi, que não tiveram um resultado muito bom, eles acabaram pegando meu dinheiro e desperdiçaram. Eles não tinham o tempo certo, não tiveram o timing certo. Sorte é um aspecto fundamental, mas o timing também é crucial. E só para te dar um exemplo, esse aqui é um amigo meu, pessoal, Martin.
ele me abordou, acho que, sei lá, 15 anos atrás, em 2007, no primeiro semestre. Ele era um homem de negócios muito bem sucedido, um empresário muito bem sucedido, e ele queria me mostrar a empresa dele. Eu tentei ver qual que era a ideia da nova startup dele. Eu tentei convencer alguns amigos investidores meus, mas eu não consegui explicar para os investidores quais eram os desafios dessa startup. Eu também não consegui explicar as tecnologias que eram necessárias. Então eu voltei para o Martin e falei assim, olha, Martin, a sua ideia é boa, mas a gente não vai conseguir investir nisso. A gente não vai conseguir investir na sua empresa. A gente não entendeu direito. Eu não vou nem dizer que ele ficou bravo. Eu acho que ele só ficou um pouco decepcionado. Aí ele acabou achando outros investidores, mas a empresa que ele queria trazer era a Spotify. Veja só. Claro que olhando para trás, a gente fica com a dorzinha de cotovelo, né? Porque a gente recusou o Spotify. A gente não investiu no Spotify. É frustrante. Eles abriram o mercado lá na Bolsa de Nova York, eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás. E foi uma oferta de 26 bilhões de dólares a avaliação dele. Eles têm 422 milhões de usuários mensalmente. E toda vez que eu encontro com esse meu amigo Martin, ele me lembra do que eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter investido nessa empresa há 15 anos. Eu fiquei muito feliz por ele, claro, mas para mim ficou um gostinho amargo, né? E nesse contexto é muito importante você precisa saber entender o timing das tecnologias. Em 2007, as pessoas vendiam smartphones, mas eles faziam o streaming só pelo Wi-Fi. Eles estavam começando a ter armazenamento em nuvem e estavam começando a ter análise e aprendizado de máquina por meio de dados, né, para te trazer algoritmos que possam te sugerir artistas. Eles conseguiram antever isso 15 anos atrás. Eles conseguiram antever que essa tecnologia existiria, mas a gente não. Então, eles são empreendedores e eles foram visionários. Eles conseguiram entender o timing da coisa e eles acertaram. E é uma lição para a gente aprender, né? Inclusive eu. Outra coisa também, depois que você entende o ambiente ao seu redor, você precisa entender como aquela tecnologia vai me afetar e de formas diferentes. Eu preciso entender qual que é a paisagem da concorrência, como isso vai afetar determinado setor, as empresas do setor. Será que vai ter novos concorrentes entrando? Será que alguns parceiros atuais vão se tornar concorrentes? Ou alguns concorrentes vão se tornar parceiros? Como é que vai ficar a distribuição de forças no setor? Como isso vai se reorganizar depois que essa inovação entrar no mercado? Depois que eu analiso tudo isso, eu vejo a perspectiva do cliente. O que os clientes vão achar? Existem formas de que você possa trazer novos serviços junto com essa tecnologia? Será que os clientes vão exigir novos serviços junto com essa tecnologia? E claro, você também tem a perspectiva interna da empresa. Será que eu vou conseguir agilizar a minha logística? A gente vai alterar as nossas operações? Será que a gente vai enxugar os nossos gastos? Será que a gente vai conseguir rentabilizar ainda mais, criar novas receitas com essa tecnologia? Olhando isso, quando você tem a tecnologia, quando você entende como a tecnologia vai te mudar e quando você tem uma perspectiva do seu ambiente, aí você começa a mudar o seu ambiente. Você precisa mudar o seu ambiente e entender como isso vai ter um impacto na sustentabilidade e tudo mais. Como você vai lidar com a incerteza. O novo normal, como a gente diz. A gente precisa ter uma análise muito sensata. A gente vai ter que tomar algumas decisões sem algumas informações, mas isso é parte do processo. A gente precisa entender os desafios éticos. Com uma inovação, com um novo serviço, quais são as novas considerações éticas que a gente vai ter que trazer? Do meu ponto de vista, como investidor,
todas essas coisas são muito importantes. Eu acho que a parte mais importante é quando a gente vê e fala assim, olha, essa inovação ou esse novo modelo de negócio está chegando, como é que vocês vão revolucionar o mercado? Com o Spotify, uma coisa interessante é que eles nem introduziram uma tecnologia muito forte. Eles não criaram o smartphone, eles não criaram o streaming. Eles só trouxeram um modelo de negócio diferente. Ou seja, a maior parte de nós não compra mais música. A gente já não compra mais. A gente não compra mais. A gente faz assinatura de um serviço. Ou seja, eles mudaram para sempre a lógica da indústria. Nessa perspectiva, tem várias formas que você pode usar a tecnologia para mudar a lógica de negócios. Eu vou te dar 5 exemplos. O primeiro é o desafio do setor como ele está agora. Eu posso te dar um exemplo do Airbnb, do Uber. Vocês sabem que o Uber já não está mais fazendo muito sucesso hoje em dia, mas eles mudaram a lógica do setor de transporte. Isso é inegável. Outra perspectiva é a canibalização, né? Como uma novidade pode canibalizar os serviços de determinado setor. Como você vai desenvolver... Você se lembra da Kodak, né? Eles desenvolveram uma câmera digital e eles passaram boa parte dos anos 90 tentando trazer as câmeras digitais para o mercado. Os investidores, os vendedores, todo mundo entrou nessa tendência das câmeras digitais e vocês sabem o que aconteceu. A Kodak já não existe mais. O portfólio deles foi vendido para uma outra gigante da tecnologia por um valor bem menor. Outra empresa é a Netflix, vocês conhecem bem. A Netflix começou como uma empresa que alugava DVD, mas cerca de 10 ou 15 anos atrás, eles transformaram a indústria, ou seja, eles canibalizaram o setor de DVDs. Você pode criar uma nova linha de negócios. Veja a Panasonic. A Panasonic é líder dos sistemas de entretenimento das aeronaves. Quando você melhora um avião com um sistema de entretenimento, você acaba mudando todo o setor de aviação das companhias aéreas, não só da sua área. A Panasonic instala vários sensores no avião, de forma que quando o avião está no ar, esses sensores são usados para dar informações sobre a atmosfera, pressão, temperatura do ar, e a Panasonic usa esses dados para fazer previsão meteorológica. Ou seja, só instalando alguns sensores bem baratos no avião, eles conseguem ter uma gama de dados para ajudar na previsão meteorológica. Um outro exemplo é o AWS, né? A Amazon. Há algum tempo atrás, eles precisavam de espaço de armazenamento, data center. Então, eles fizeram a própria empresa de data center deles e hoje é a maior do mundo. E é uma empresa muito lucrativa desde o começo. Algo que beneficia a Amazon como um todo. Eles têm auferido muitos lucros dessa atividade. A gente consegue mudar a lógica de uma indústria. Isso acontece com alguma frequência. Algo que aconteceu 20 anos atrás, por exemplo, quando a Apple criou o iPod. E eles dominaram o mercado, comprando todos os hard drives da Toshiba. Ou seja, naquele momento a Apple conseguiu construir um monopólio. Você consegue ouvir 1000 músicas em um iPod em comparação com 10, 20, 30 em outros dispositivos. Então eles criaram uma inovação muito grande. E combinaram isso à loja do iTunes, onde você consegue comprar conteúdo digital e transferi-lo para o iPod. E isso mudou completamente a indústria musical. E dificultou muito a vida de empresas como Spotify, por exemplo, a sua habilidade de negociar
com os artistas, porque eles também tinham muito medo de entrar numa situação semelhante à da Apple. O último exemplo é que você consegue criar uma necessidade baseada em uma inovação. Uma necessidade que não existia anteriormente. E talvez essa seja uma zona cinza, né, das inovações. É algo difícil e que leva tempo, mas um dos melhores exemplos disso é a internet em si. O fato de estar online. Não é que há 30 anos atrás a gente sentiu a necessidade de estar conectados, de estarmos online, de fazer downloads, né, pela maior parte das nossas vidas. Mas agora nós já estamos, e é muito difícil voltar atrás, é muito difícil mesmo. Ou seja, essa foi uma necessidade artificial, ela foi criada por nós e foi fruto da inovação e de novas tecnologias. Então, para resumir tudo, eu gostaria de dizer que você deve analisar as tecnologias, seja curioso, tenha um pé atrás de forma saudável, né? Mas conheça as inovações. Uma vez que você fizer isso, conheça as suas implicações, a indústria, seus clientes, as empresas, em todas as suas diferentes formas. E claro, tenha a capacidade de se adaptar. Quando você gera lucro, você tem um papel importante também a manter. Uma vez que você chegar lá, você encontrou essas novas tecnologias, você tem novas ideias chegando e você percebe que a inovação A, a tecnologia X, a gente precisa incorporar isso na nossa empresa. Como que a gente vai fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu já ouvi falar de muitas empresas grandes e pequenas tentando incorporar as inovações, mas existem algumas coisinhas que são importantes. A primeira delas é: não espere para ver. Não creia que é apenas uma novidade que vai passar rapidamente. Tenha uma abordagem mais inclusiva. Talvez você não precise introduzir em todos os departamentos ou todas as áreas de negócios, mas tente fazer alguns projetos pilotos em menor escala para entender como que você pode incorporar isso na sua empresa. Uma outra coisa é que a gente deve desbravar o desconhecido. Você deve estar confortável com uma certa quantidade de risco. Deve estar confortável com a falha e deve aceitar a incerteza. Esse é o mindset correto. Eu já vi muitos exemplos de empresas que perderam o bonde quando surgiu uma inovação e eles poderiam ter lucrado mais e deixaram de lucrar porque eles tinham medo. Mas uma vez que você começa esse processo e você tenta, você se joga, então as coisas mudam, porque você vai ter um compromisso de toda a equipe de gerenciamento, as pessoas vão estar no mesmo barco que você e vão dedicar todo o seu apoio às suas iniciativas. Isso é algo muito desafiador por vezes, porque pode acontecer uma canibalização, né, dos negócios já pré-existentes. Às vezes é muito difícil você medir, traduzir em números os seus negócios atuais, porque no começo eles são menores, você vai ter outros KPIs para entendê-los, é algo difícil, mas você deve se certificar de que a gerência está no mesmo barco que você. E, por último, você deve ser persistente, porque em projetos assim, introduzir novidades, é claro que às vezes as coisas vão dar errado, vai levar mais tempo, vai ser caro, vão haver falhas, mas você deve ser persistente e continuar trabalhando. E, para finalizar, eu vou compartilhar com você alguns números. 74. Esse é o número
de bilhões de dólares que a Alibaba teve de vendas em um único dia, em novembro do ano passado. Eu acho que foram 16 mil pedidos por segundo chegando na Alibaba. 5 mil. Essa será a nossa idade se você perguntar aos cientistas. O que isso quer dizer? Talvez não seja 5 mil, mas vamos dizer que seja um décimo disso, 500 anos, 200 anos, 150 anos que seja. De qualquer forma, isso quer dizer que haverá desafios tremendos para a sociedade. Vamos pensar no seu local de trabalho. Não importa o tanto que você goste do seu trabalho. Eu não creio que você vai querer continuar trabalhando por mais 50 anos. E o casamento? Até que a morte nos separe. Eu não vou nem perguntar à minha esposa se ela quer ficar casada por mais 100 anos. A gente tem uma vida muito feliz. A gente é muito feliz juntos, mas tanto tempo juntos quer dizer o quê? Que algumas coisas normais serão um desafio se a gente viver tanto tempo, entendeu? Coisas que são pequenas hoje, mas que podem tornar-se desafiadoras. 42 mil. Esse é o número de satélites que o SpaceX, a empresa do Elon Musk, quer colocar em órbita. Isso quer dizer o quê? Que eles vão poder fornecer uma conexão de internet a preços razoáveis para todo mundo. A Google, a Amazon, todo mundo está trabalhando nisso, mas pense nas possibilidades se todo mundo na Terra estiver conectado. Se todo mundo estiver conectado digitalmente na internet dessa forma. 215. Esse é o número de milhões de gigabytes que a gente consegue armazenar em 1 grama de DNA. E, na verdade, isso ainda está em laboratório, mas a gente consegue armazenar a informação e recuperá-la de um DNA. Isso não quer dizer que o seu próximo laptop ou seu iPhone vai ter essa tecnologia, mas eventualmente isso é uma forma de armazenamento de dados no futuro. E por último, 8. Esse foi o número de pessoas que aceitaram uma cadeira no Comitê de Ética do Google há alguns anos atrás. Isso foi em março de 2019, eu acredito. 0. Esse foi o número de pessoas que ainda permanece nesse comitê desde abril de 2019. O que isso quer dizer, gente? A ideia de ter um comitê de ética na sua empresa ela é muito boa, mas o desafio aqui é que você tem pessoas com opiniões diferentes na mesma sala, elas não necessariamente se entendem, não querem estar associadas com aquela outra pessoa, com os seus pontos de vista, e é um grande desafio hoje em dia, a gente está muito polarizado. Eu creio que é desafiador, mas também muito importante que a gente tenha a capacidade de escutar o outro, que a gente interaja com o outro, que a gente possa debater de forma saudável e não precisa concordar, mas pelo menos escutá-los e ter um debate que seja. Eu creio que o Google vai tentar novamente esse comitê de ética. Eles vão fazer uma nova tentativa e eu creio que é algo importante e bom, positivo. E eu creio que agora, depois da minha palestra, vocês devem estar confusos, mais confusos do que antes. Mas essa era a ideia. Era esse meu objetivo, era te confundir, te deixar curioso. Mas eu creio e espero que vocês estejam mais curiosos a respeito de tendências, inovação e tecnologia do que vocês estavam há uma hora atrás. Eu também espero que todos esses desafios não façam a gente perder o otimismo. Eu, pessoalmente, creio que essas coisas interessantes e incríveis, elas vão mudar minha vida, mas do ponto de vista das organizações, das cooperativas ou empresas, tem oportunidades fantásticas aqui se você souber onde procurar. Mas a nível de sociedade, a nível de humanidade, eu creio o seguinte:
que apesar de todos os desafios que a gente está enfrentando, eu tenho certeza que nós vamos ver com a ajuda das inovações um futuro próspero e a gente vai conseguir superar muitos desafios que a gente está enfrentando hoje. E com isso eu agradeço a vocês e espero que o futuro seja bom conosco e espero que vocês tenham um ótimo evento nos próximos dias. Eu encontrei com alguns dos palestrantes e eu acho que vai ser muito legal. Então, muito obrigado e entrem em contato comigo se tiverem alguma pergunta e tenham um ótimo dia. Olha, se a gente tiver tempo para umas perguntinhas, se os organizadores permitirem, eu posso responder algumas perguntas. Eu posso responder algumas perguntinhas. No. Não I podemos. just would like to thank you. A gente Thank gostaria you, apenas Nicholas. de agradecê-lo, Nicholas. Thank you.